Olá! Hoje, neste momento especialíssimo, nós vamos discutir e conhecer um pouquinho mais da teoria de Vallon, Henri Vallon, teoria genética de Vallon. Continuando os nossos estudos da psicologia, nós em outras aulas já vimos Piaget, já vimos Vygotsky e agora vamos ver Vallon. Lembra, Vallon faz parte dos socio-interacionistas. Então, ele é um teórico socio-interacionista. E a produção valloniana é uma produção bem interessante. Alguns concursos cobram muito Vallon, especialmente concursos que trabalham com para professores que trabalham com faixa etárias de crianças menores. Mas outros concursos, mesmo os que trabalham com crianças maiores, também usam. É lógico que a gente precisa ver, você precisa ver qual o edital, qual a bibliografia específica do teu concurso. Mas é sempre bom a gente trazer Vallon, afinal de contas, existem vários concursos por aí, e aí você tem que ver, né? O dia que você for fazer um concurso que tenha Vallon, já está presente. Por que eu estou falando isso? Porque o sócio-interacionista mais presente nos concursos é Vygotsky, mas isso não quer dizer que você não encontre Vallon, ok? Então vamos lá. Henri Vallon nasceu em 1879 e morreu em 1962. Eu não sei se você notou uma coisa, mas deixa eu falar para você. Piaget, Vygotsky e Vallon são contemporâneos. Todos eles nasceram e produziram na mesma época. Vallon morreu em 62. Vygotsky morreu em 1937, bem antes, né? E Piaget só em 1980. Então, eles tiveram tempos de produção diferenciados. Tempo na perspectiva da duração mesmo, tá, gente? Embora todos eles tivessem nascido, assim, mais ou menos na mesma época, no mesmo ano, e suas produções e interesses estivessem muito próximos, embora também eles estivessem distantes uns dos outros, ok? Vallon, a grande característica de Vallon é que ele é um teórico que vai falar muito com a gente na perspectiva da afetividade. Ele vai resgatar as questões da emoção, que não foram tão aprofundadas assim na perspectiva piagetiana e na perspectiva vygotskiana. Vygotsky tem livros sobre emoção. Ele tem uma teoria chamada teoria da emoção, mas ela não está tão relacionada com a questão da aprendizagem quanto a de Vallon. E é por isso que a gente traz aqui. Lembra que o nosso estudo é um estudo baseado nos principais teóricos da aprendizagem e nessas teorias que surgem a partir dos seus estudos. Então, Vallon tem uma frase que é super interessante, que já dá uma ideia do que vem por aí, né? A emoção é altamente contagiante e, através do choro, se configura como a primeira expressão social do ser humano. Pensa no bebezinho. Bebezinho nasceu, bebezinho faz o quê? Chora. E se não chorar, ainda leva palmada, né? Justamente para chorar. Então, o que a gente está falando é que esse choro é emoção. E essa emoção é contagiante. E ela é contagiante mesmo. Veja o seguinte, você vai numa situação onde as pessoas estão tristes, onde as pessoas choram, por mais que você esteja feliz, aquilo meio que te contamina, você não consegue ficar assim. Do mesmo jeito, a gente pode pensar no outro polo. Você vai a um lugar, você começa a ver, as pessoas estão rindo, começa todo mundo a rir, daqui a pouco você está rindo e nem sabe exatamente por que você está rindo. Então, a emoção tem essa ideia de contágio, tá? De ser algo que é entendido de uma forma muito ainda primitiva por todos nós e que a gente acaba numa situação de contágio mesmo, tá? A palavra é exatamente essa. Então, vamos lá ver um pouquinho de Vallon. Gente, Vallon é um sujeito bastante interessante, porque olha só, antes dele chegar à psicologia, ele passou pela filosofia e pela medicina. Então, ele estudava muito, ele estudou filosofia, ele estudou medicina, e ao longo da sua carreira, ele foi se aproximando cada vez mais da educação. Então, olha só, ele vai pela filosofia, para a medicina e se aproxima muito na educação, estudando a psicologia, estudando a questão do desenvolvimento. Em 1902, ele tinha 23 anos, ele se formou em filosofia pela Escola Normal Superior e depois cursou também medicina e se formou em 1908. Então, era uma pessoa que, vocês já podem ver, gostava de estudar, estava sempre atento a essas questões.
Ele viveu num período marcado por uma grande instabilidade social e turbulência política. Ele pegou 2 guerras mundiais, 1914 e 1918, e depois de 1939 até 1945. Ele pegou o avanço do fascismo no período entre as guerras. Ele viveu as revoluções socialistas e as guerras para a libertação das colônias da África, que atingiram boa parte da Europa, e em especial a França. Henri Vallon, francês, e, portanto, ele ficou muito... o período de vida dele foi um período muito assolado por todos esses conflitos e por todas essas situações de guerra. Em 1914, ele atuou como médico no exército francês. Então, tu imagina um médico no exército, a experiência que ele tinha lá com os feridos de guerra, né? Permaneceu vários meses no fronte de combate. O contato com as lesões cerebrais de ex-combatentes fez com que ele revisse posições neurológicas que havia desenvolvido no trabalho com crianças deficientes. Então, nesse contato com as lesões cerebrais, lá no fronte, na guerra, ele começou a repensar algumas posturas e alguns postulados que ele tinha desenvolvido quando ele trabalhava com crianças com deficiência nessa perspectiva da organização cerebral. Então, até 1931, ele foi atuando ainda como médico em instituições psiquiátricas e, paralelamente a essa atuação de médico e de psiquiatra, ele consolidou seu interesse pela psicologia, mais especificamente pela psicologia da criança. Na Segunda Guerra, ele atuou na resistência francesa contra os alemães, ele foi perseguido, teve que viver na clandestinidade. Então, assim, uma vez que ele vai lá contra os alemães, a perseguição sobre Henri Vallon e sobre todos os outros que partilhavam dessa mesma ideia foi muito grande. De 1920 até 1937, ele fez conferências sobre a psicologia da criança na Sorbonne e outras instituições de ensino superior. Vallon é muito importante na história da educação da França também, tá, gente? Em 1925, ele fundou um laboratório destinado à pesquisa e ao atendimento de crianças ditas deficientes e publicou sua tese de doutorado, A Criança Turbulenta. Iniciou um período de intensa produção com todos os livros voltados para a psicologia da criança. O último livro, Origens do Pensamento da Criança, que foi escrito em 1945. Os livros de Vallon você encontra até hoje, são livros que você pode comprar, mas não são livros de fácil leitura, não são muito fáceis para você ler. Eu te aconselho que você leia num grupo, que você busque assim, textos que já sejam comentados, porque o texto duro de Vallon não é o texto mais simples que a gente possa encontrar. Então, vamos lá. Toda a ideia de Vallon é uma ideia que está fundada na perspectiva da dialética. Então, para a gente poder entender um pouquinho essa dialética, eu trouxe aqui um trecho que é do Leandro Conder, tá? Leandro Conder, que já faleceu, que escreveu essa definição aqui para a gente. Ó, dialética é o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em permanente transformação. Então, a nossa sociedade, ela tem muita contradição, ela diz uma coisa, depois não diz mais, as coisas foram feitas para uma coisa, mas na realidade suscitam outras, e isso está sempre em constante transformação. Então, essa ideia da dialética, como eu já disse em outras aulas, essa ideia da dialética, ela pressupõe uma transformação constante. Então, aquela ideia de sujeito universal está fora. Se eu trabalho com a ideia de sujeito universal, não estou trabalhando com dialética. Na dialética, eu penso nas transformações. E essas transformações, elas vão vindo das sociedades, dos contextos, das culturas, das questões que me cercam, das interações com o que eu faço com essas questões. E, portanto, a dialética vai marcar também o trabalho valoniano, a teoria valoniana. Então, Vallon vai olhar para o homem e vai pensar sobre o seu desenvolvimento e vai trazer a seguinte ideia. O ser humano é organicamente social e sua estrutura orgânica supõe a intervenção da cultura para se atualizar. Então, olha o que ele faz. Ele está dizendo que o ser humano é organicamente social. Então, ele está trazendo uma palavra, organicamente, que
remete a gente a essa ideia biológica, então ele está dizendo que o ser humano ele é biologicamente social. A necessidade dele pelo contato social, ela é evidente, e ela é evidente. Se a gente pega um bebê humano e deixa o bebê sozinho, nasceu, e agora vamos lá, meu amor, se cria aí, esse bebê morre. Ele não tem condição, então ele necessita da interação social. Aí você pode pensar assim, Márcia, mas olha só, então, é só fazer o seguinte, deixa o bebê lá, ele precisa que alguém alimente, que alguém cuide, e só, também não. Tem um estudo feito em alguns orfanatos sobre a morte psíquica. Então, alguns orfanatos, no período de guerra, quando as crianças elas eram apenas alimentadas e trocadas, naquela situação em que a pessoa tem que dar mamadeira para vários e troca, mas as crianças não tinham uma interação social, ninguém parava, ninguém conversava, ninguém dava colo, ninguém acolhia essa criança, muitas das crianças morriam. E essa morte, ela não era uma causa biológica, ela não morreu por uma bactéria, ela não morreu por um vírus, ela simplesmente tinha o que se chama de morte psíquica. Então a gente tem que prestar atenção nessa ideia e, portanto, a estrutura orgânica supõe a intervenção da cultura para se atualizar. Toda essa ideia da cultura neste processo de atualização do próprio indivíduo, de constituição do próprio indivíduo. Lógico, já falei no início e vou repetir. Vallon é um teórico sócio-interacionista. Olha só, falando de cultura, olha só essas ideias de cultura que vêm daqui, tá? Então, o que isso quer dizer? Que a teoria de desenvolvimento cognitivo de Vallon é centrada na psicogênese da pessoa como um todo. Vallon olha a pessoa como um todo, ou seja, ele vai falar da pessoa na perspectiva afetiva, da pessoa na perspectiva cognitiva e da pessoa na perspectiva motora, na perspectiva da motricidade. E olha só, gente, se fala-se de motricidade, a gente vai falar de corpo. E o corpo tem sido altamente esquecido nas esferas das produções, das teorias do conhecimento. Então, o corpo, ele tem para Vallon uma função imprescindível, fantástica, que a gente vai ver aqui já já, tá? Então, para Vallon, a educação é um fato social. Sendo um fato social, por quê? Porque o homem é um ser social. E mais ainda, ele é membro de uma sociedade concreta, nela atuando, modificando-a e sendo por ela modificado. Então, ele traz essa ideia de que o homem é um ser social, a escola é um fato social. O homem modifica a sociedade e a sociedade modifica o homem. Então, esta relação, ela é sempre dialética, porque ela é uma relação constante de transformações, marcando bastante aquilo que a gente vem falando em relação a Vallon. Quando Vallon começa a sua proposta do seu estudo, ele vai eleger um procedimento metodológico. E esse procedimento metodológico é a observação. Então, o que ele faz? Ele vai ter acesso à atividade da criança em seus próprios contextos, condição para que se compreenda o real significado de cada uma de suas manifestações. Só podemos entender as atitudes das crianças se entendermos a trama do ambiente na qual está inserida. Então, para eu entender uma criança, eu preciso entender esse contexto que está ao redor dela, essa trama da qual ela faz parte. Porque se eu faço observação de crianças, por exemplo, num laboratório, numa situação totalmente planejada pelo pesquisador, obviamente que eu não tenho uma resposta tão real quanto aquela que eu teria se aquela situação estivesse acontecendo no cotidiano da criança. E por isso, quando ele vai fazer observação, a observação dele é feita no contexto, no real contexto em que a criança está, na situação concreta da criança. Então, com isso, ele consegue olhar a criança sem a prévia censura da lógica adulta, sem o critério de que o adulto chega e diz, mas isso não é para criança. Não, mas isso não pode ser assim. De acordo com os contextos, a gente olha e observa a criança. Então, a partir desse olhar e desta observação dele,
Ele chega à ideia de que cada idade estabelece um tipo particular de interação entre sujeito e meio ambiente. Então, os aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a linguagem, os conhecimentos prévios, tudo isso aqui para Vallon é contexto de desenvolvimento. Simples. Se a gente está falando aspectos físicos do espaço, aspectos físicos sim. Então, se eu tenho uma criança, por exemplo, que vive presa num apartamento e que não sai de casa nunca, não tem um lugar para correr, não tem um lugar para brincar, isso é um contexto do desenvolvimento da criança. As pessoas próximas, outras crianças, adultos, que sejam vizinhos, pais, familiares, tudo isso faz parte desse contexto de desenvolvimento. Então, sempre que a gente fala da criança na perspectiva valloniana, a gente tem que falar de uma criança contextualizada. Uma criança dentro desse cenário, dentro desse contexto de... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da La Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante esses 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na La Concurso você pode ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.